Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 5, versículos de 38 a 44. Diz-nos assim a palavra do Senhor. Ouvistes que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a vestimenta, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vá com ele 2. Dá a quem te pedir e não te desvies daquele que quiser que lhe emprestes. Ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do Pai que está nos céus, porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. E você diz amém? Meus queridos, este texto é um texto muito especial, registrado aqui no Evangelho de Jesus, segundo Mateus. Aqui é apenas uma partícula de um texto maior, chamado Sermão do Monte. O Sermão do Monte começa no capítulo 5, versículo 1, e vai até o capítulo 7, versículo 29. E é muito comum aqui, neste sermão, o uso de 3 expressões por Jesus. De vez em quando, você vai perceber essas expressões aqui nesse texto. Quais expressões? Primeiro, está escrito. Segundo, ouvistes o que foi dito. E terceiro, eu, porém, vos digo. São muito comuns estas expressões aqui no Sermão do Monte. O que está escrito significa que Jesus está fazendo uma referência ao Antigo Testamento. Ouviste o que foi dito, ele está fazendo uma referência à tradição oral. Eu, porém, vos digo, Jesus aqui está fazendo uma referência à interpretação sobre a lei que ele mesmo, Jesus, está dando sobre aqueles que interpretavam a lei segundo a sua ótica. Então, está escrito, e ouvistes o que foi dito, como também eu, porém, vos digo, 3 expressões muito encontradas aqui nesse texto, e que, ao abrir para falar sobre esse assunto, se faz necessário a gente comentar sobre o que significa cada uma delas. Eu queria que esta noite iniciar falando sobre todos estes versículos que diz respeito a esse texto. O primeiro versículo que li, e os irmãos acompanharam,
é o versículo de número 38, que diz assim: ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. O versículo 39, ele já diz: eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Aqui, nesses dois versículos, nós vamos encontrar essas duas expressões que acabei de mencionar. Ouvistes o que foi dito, e eu, porém, vos digo. Nesses dois versículos, ele está dizendo olho por olho e dente por dente. Jesus aqui está fazendo uma citação de Êxodo, capítulo 21, versículo 24. Gostaria que os irmãos olhassem para esse texto com carinho, pois enquanto vocês acompanham aí, eu posso citá-los dizendo: olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, golpe por golpe. Esse é o texto que Jesus está fazendo referência quando ele fala sobre esses dois primeiros versículos, versículo 38 e versículo 39, ele está fazendo menção de Êxodo, capítulo 21, versículo 24. Aqui, Jesus está falando sobre um mandamento da lei de Moisés, conhecido como lex talionis, ou seja, lei do talião. Qual era o propósito dessa lei? O propósito dessa lei era fazer com que a punição correspondesse à ofensa, ou seja, que a punição fosse na mesma proporção que a ofensa. Alguns estudiosos dizem que Jesus se utilizou aqui do Código de Hammurabi para escrever essa lei. O Código de Hammurabi foi o primeiro código de leis, por assim dizer, da história, e teve sua origem na Mesopotâmia, enquanto era governada por um homem chamado Hammurabi, entre 1792 e 1750 antes de Cristo. Esse código ele tinha como base o quê? A lei de talião, que fazia com que o criminoso fosse ou pagasse de forma semelhante com relação ao crime que ele cometeu. Hammurabi, ele cria um código para ordenar as leis sociais entre os povos da Mesopotâmia. Eram mais ou menos 281 preceitos que foram escritos em uma pedra de diorito, que atualmente está em exposição no Museu do Louvre, em Paris. Os estudiosos dizem que Moisés faz o quê? Ele se utiliza desse código este da Mesopotâmia, para trazer verdades espirituais, aplicando estas verdades para o seu tempo. E eu quero citar aqui dois exemplos e mostrar aos irmãos a semelhança que os dois versículos de Êxodo, citados por Moisés, faz com relação ao Código de Hammurabi. O primeiro exemplo é o artigo de número 195 de Hammurabi, que está escrito: se um filho ferir a seu pai, deverá ter a sua mão cortada. E a comparação pode ser feita, por exemplo, com o texto de Êxodo 21, versículo 15, que diz: quem ferir ao seu pai ou a sua mãe, certamente será morto. A evidência de que se trata do Código de Hammurabi é muito grande, pois há uma semelhança gritante entre os versos do Código de Hammurabi, artigo 195, e Êxodo capítulo 1, versículo 15. Aqui está o primeiro exemplo citado por Moisés, que, segundo os estudiosos, ele está fazendo referência a um trecho do Código de Hammurabi. O segundo exemplo está em Êxodo 21, versículos de 23 a 25, onde se lê: mas se causar dano, então pagarás, vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura,
ferimento por ferimento e golpe por golpe. Aqui Moisés, semelhantemente, está fazendo uma referência ao artigo 196 até 198 do Código de Hammurabi, que está escrito assim, abre aspas, se um cidadão arranca um olho de um nobre, terá um de seus olhos arrancados. Se quebrar um osso de outro cidadão, também terá um de seus ossos quebrados. Se arrancar um olho de um plebeu, ou lhe quebrar um osso, pagará uma mina de prata, fecha aspas. Note que a semelhança dos textos bíblicos com os artigos do Código de Hammurabi são muito grandes. Então, a impressão que se tem, segundo os estudiosos, é que Moisés está fazendo uma citação desse Código da Babilônia. Mas quando você lê o finalzinho do texto, principalmente do versículo de número 39, você vai observar que o escritor diz assim, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. O que Jesus está querendo dizer aqui, no versículo 39, com alguém bater na sua face direita? Ele está dizendo que se alguém bater em uma de suas faces, a sua disposição, a nossa disposição, ou a disposição de quem está lendo o texto, deve ser a da retaliação ou não? Claro que não. Deve ser a disposição em que nós devemos ter de deixar para lá. Quando alguém bater em uma face, o fato de você virar a outra face, a disposição deve ser o de não revidar, de não pagar na mesma moeda, ou seja, de não pagar o mal com o mal. E se for necessário que você sofra uma nova agressão para que aquele momento hostil entre você e alguém seja encerrado, então você oferece-lhe a face esquerda. Note que para nós chamamos de rosto, face. Mas o judeu entende que há um par de faces, a face direita e a face esquerda. Então, se você, diante de uma situação contrária, perceber que, se você der a outra face, você vai encerrar a situação ou a discussão, o momento hostil, então isso você deve fazer. Tudo isso porque é Deus quem faz justiça por aqueles que o servem. Tudo isso para dizer que você não pode resolver as coisas utilizando-se da força do seu braço. Quem entregou a sua vida para Jesus, quem serve a Ele, quem carrega a Bíblia debaixo do braço, quem diz ser crente em Jesus Cristo, precisa acreditar que Deus é justiça. E é Ele quem faz na hora certa e no momento certo. Olhando para o versículo de número 40, nós vamos perceber que diz assim o texto, e ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a vestimenta, larga-lhe também a capa. Em algumas versões aparece demandar comigo, outra expressão ou outra versão aparece pleitear comigo. Isso significa o quê? Trata-se de uma disputa judicial. O escritor está querendo dizer, e aí Jesus dizendo, que se alguém vier contra mim, ou contra você, por meio de uma forma judicial, requerendo a minha vestimenta, o que é que eu, como servo de Deus, devo fazer? Oferecer-lhe a capa. É isso que o escritor está querendo dizer. Para que quando alguém nos acionar, quando alguém vier contra nós, para querer ou requerer alguma coisa de nós, pedindo-lhe uma coisa, no caso aqui a vestimenta, o papel de crente, cristão, servo de Deus, é que não dê apenas a vestimenta, mas se puder, dê também aquilo que a gente chama de capa. Quem está entendendo, diga amém. Pois bem, em continuação, nós vamos observar agora o versículo 41.
que diz assim: e se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vá com ele 2. Na sociedade judaica, aparecia algumas condições entre os romanos que eles exageravam no seu tratamento para com os judeus. E às vezes esses romanos faziam o quê? Obrigavam o judeu a fazer aquilo que eles queriam, se aproveitando da situação. Jesus aqui parece estar fazendo referência aos romanos, como por exemplo, obrigando um judeu a carregar seus objetos, ou seja, algum peso, por uma certa distância. E aí aparece Jesus dizendo: se alguém te obrigar, ou seja, se algum romano obrigar um judeu a andar 1 milha, vá com ele 2. Por que não é na primeira milha que você faz diferença como um servo de Deus? Porque andar a primeira milha, você anda porque você já é obrigado a andar. Mas quando você anda, não apenas a que lhe obrigaram a você andar, mas anda a 2ª milha, é aí que você mostra que você é um crente diferenciado. Porque andar a primeira milha é andar conforme a obrigação, mas andar a 2ª milha é andar conforme a disposição diante da graça de Deus, onde você crê que é Jesus quem faz toda e qualquer justiça diante de qualquer situação. Pois bem, o versículo de número 42 diz assim: dá a quem te pedir e não te desvies daquele que quiser que lhe emprestes. Aqui o escritor está nos mostrando que eu e você, nós precisamos dar a quem nos pede. Dar é uma dádiva. Dar é muito generoso. E é isso que Deus quer que a gente faz quando alguém nos pede alguma coisa e a gente tem a condição de dar. E aí ele continua o versículo dizendo: mas você também não pode se desviar de alguém quando este alguém lhe aparecer na sua frente para lhe pedir algo emprestado. Então note que o escritor está dizendo que além de você dar a quem precisa, você precisa também emprestar a quem lhe aparece pedindo esse empréstimo. E uma curiosidade aqui é que o escritor usa a expressão desviar. Às vezes, quando não queremos fazer algo, nós procuramos desviar de alguma coisa ou de alguém para lhe não oferecer o amor. Mas o escritor está nos exortando aqui esta noite, dizendo que além de Deus ter te dado para você agir com benevolência e também poder dar, você não pode se desviar daquele que vem ao teu encontro pedindo-lhe algo emprestado. Isso é agir com generosidade, pois não adianta vir à igreja, participar dos cultos, carregar a Bíblia debaixo do braço e na hora de colocar em prática o que aprendeu, eu desviar daquele que vai me pedir. Quem está entendendo, diga amém. Versículo 43. Aí o escritor repete novamente a expressão: ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Note que no versículo 43, ele diz 2 frases como fazendo referência a alguma coisa. A primeira frase é: amarás o teu próximo. E a segunda frase é: aborrecerás o teu inimigo. Jesus aqui, irmãos, está citando Levítico 19:18. Por favor, vamos abrir a Bíblia em Levítico 19:18. Enquanto você acompanha, eu vou ler aqui. Diz-nos assim: não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo, eu sou o Senhor. Jesus está fazendo referência a Levítico 19:18. O problema aqui qual é? É que a expressão odiarás o teu inimigo não se encontra no Antigo Testamento. Em Levítico 19:18, você tem apenas a expressão amarás o teu próximo
mas não tem a expressão, odiarás o teu inimigo. Essa expressão, aborrecerás o teu inimigo, era encarada pelos intérpretes da lei como o resultado de uma verdade por meio de um contraste. Ou seja, se Levítico 19:18 diz que eu tenho que amar o meu próximo, logo, o que está em voga aqui? Um contraste. Qual é esse contraste? Então eu também devo aborrecer o meu inimigo. Ora, se eu tenho que amar o próximo, logo a ideia aqui é um contraste. Eu tenho que aborrecer o meu inimigo. A expressão eu, porém, vos digo, aqui, não está mudando a lei por Jesus, mas está trazendo uma nova interpretação da lei. Se você ama o próximo, você deve usar o mesmo amor para amar o seu inimigo. O que Jesus não está permitindo aqui, a partir dele, é que se você usa de benevolência ou de amor para com alguém, você tem que usar do mesmo amor, independente de quem for, para aparecer, de repente, contra você. É isso que Jesus está dizendo. Algumas coisas no Antigo Testamento, Jesus faz alterações. Algumas coisas no Antigo Testamento, para o Novo, Jesus exclui completamente. Mas algumas coisas ele melhora para que eu e você façamos as coisas com amor, independente de quem estiver à nossa frente. Se esse alguém estiver à nossa frente for um amigo, exerça o amor. Mas se for um inimigo, exerça o amor também, para que eu e você possamos mostrar que Deus habita na nossa vida. Quem era o próximo aqui? E quem era o inimigo no contexto judaico do Antigo Testamento? O próximo era o judeu. E o inimigo? O inimigo era aquele que não fosse judeu, ou seja, o gentil. Então a conclusão que a gente chega, pelo menos nessa primeira parte, é que o que Jesus está querendo dizer com isso? Jesus está encerrando os seus exemplos, dizendo que o próximo é tanto o judeu quanto o gentil. Quem é o próximo, pastor? Tanto os que estão dentro quanto os que estão fora. Você pode dar glória a Deus? O próximo é tanto os de perto quanto os de longe. Você pode dar glória a Deus? O próximo é tanto os que pertencem à nação como aqueles que estão fora da nação. Você pode adorar a Deus? Em outras palavras, judeu e gentil, todos chamados por Jesus de próximo. Jesus veio para igualar quando o mundo distingue, quando o mundo faz distinção, quando o mundo olha e despreza um grupo, é aí que Jesus aparece para colocar o desprezado no grupo dos salvos, para mostrar que a nova aliança em Jesus é perfeita, é graciosa, é misericordiosa, e ele veio para dar atenção a todos aqueles que são desprezados pelo mundo. Quem está comigo, diga amém. Versículo 44, a gente continua. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. No versículo 44, Jesus disse, amai os vossos inimigos e orai pelo que vos perseguem. Nesse contexto, quem eram os que estavam perseguindo os judeus? Os romanos. E quem é que estavam perseguindo os discípulos de Jesus quando Mateus está escrevendo? Os judeus. Que tipo de grupo nós temos aqui? O grupo de romanos, o grupo de judeus. Mas anteriormente ele estava falando sobre judeu e gentil. Em outras palavras, tanto romanos, quanto judeus, quanto gentil, independente de quem for, se o mundo faz distinção entre esses grupos, para Jesus, todos são o nosso próximo e nós devemos amar. Bendito seja o nome do Senhor. Versículo 45. Para que sejais filhos do Pai que estás nos céus, porque faz com que o sol se levante sobre os maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Olha o versículo 45, diz aqui, para que vos torneis filhos do vosso Pai celeste, porque ele faz o quê? Ele faz nascer o sol sobre os maus e bons, e ele também faz vir chuvas sobre justos e injustos. Eu não posso pegar esse texto aqui, irmãos,
especialmente o versículo 45, com o sentido de filiação que João fala sobre a questão da salvação. Eu não posso dizer que se eu amar a todos, eu já consegui a salvação, eu já entrei na família de Deus, eu já fui chamado de filho por isso. Ele não está dizendo aqui, por isso que eu não posso pegar o sentido de filiação que tem lá no evangelista João e trazer para cá, para esse contexto. O sentido de ser filho, ou de se tornar filho aqui, não é apenas amar e pronto, então estou salvo, mas sim o de demonstrar as obras de alguém que já é filho, e por isso deve amar a todos indistintamente. Então, para fazer parte da família de Deus, não tem que fazer o que Deus faz. Por que não temos que fazer o que Deus faz? Porque a gente não consegue fazer o que Deus faz. A gente não tem poder para fazer o que Deus faz. Porque o homem não consegue fazer nascer o sol, fazer vir as chuvas, mas ser da família de Deus não precisa fazer o que ele faz, mas tem que ser como Deus é. E o que Deus é? Amor. Exercite a prática do amor. Talvez você não tenha o poder para fazer vir o sol, chuva sobre justos e injustos, e ele não está cobrando isso de você. O que ele está cobrando de você é o mesmo sentimento que ele tem. Ele é amor e quer que você despeje amor por onde você passar. Jesus conclui aqui, quem é o próximo, no versículo 46. Resposta: mal, bom, justo e injusto. Ele está chamando gentios, judeus e romanos de mal, de bom, de justo e de injustos. Ele está dizendo, enquanto vocês fazem discriminações e distinções entre um povo e o outro, para mim, o próximo são todos esses povos. Versículo 46. Pois se amardes o que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? Versículo 47. E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Note que eu uni aqui na leitura esses dois versículos, para dizer que Jesus ele está querendo mostrar que o nosso modelo de amor não é o modelo de amor encontrado no mundo. Nesses dois versículos, Jesus cita os publicanos, versículo 46, e cita os gentios do versículo 47. Jesus está dizendo o que aqui? Que o amor que ama apenas aquele a quem nos ama, é um amor que se encontra como se fosse os publicanos ou os gentios. Que proveito vai se tirar se você amar quem te amar, se você odiar a quem te odiar? Jesus está dizendo que o que você deve fazer é o contrário do mundo. Enquanto o mundo te odeia, enquanto o mundo te persegue, enquanto o mundo se levanta contra você, você faz o que Jesus fez, e você seja como Deus é, amor. Despeje o amor, por onde passar, exerça a prática do amor, porque assim você vai fazer com que o romano entenda que ele é alguém próximo, o judeu é um próximo, e o gentio também pode ser chamado de próximo. Qual então deve ser o nosso padrão de amor? Dos homens ou de Deus? Padrão de Deus. Essa é a prática que a gente deve seguir. Utilizar esse padrão, mas vindo do próprio Deus. Vamos ver o que diz o 48, é o último versículo do texto. Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que estás no céu. Note que a expressão, portanto, é uma marcação no português, ou na história, ou na narrativa, que indica o quê? Conclusão. Aqui Jesus está concluindo os exemplos que ele deu. E a ideia de perfeito aqui, não é a ideia de perfeição absoluta, algo que não tem falha. Deus é perfeito, e essa perfeição em Deus, ela é absoluta. O que Deus está cobrando de nós, não é um absolutismo com relação à sua perfeição. Deus não quer que você seja como Ele, perfeito em absoluto, mas quer que você tenha para com o seu próximo o amor que Ele tem para com todos. Deus não nos ama porque somos ou porque temos alguma coisa, mas Ele nos ama porque é gracioso e misericordioso. Eu quero finalizar aqui esta noite, trazendo aos irmãos 4 lições, 4 reflexões. Deus quer que sejamos parecidos com quem?
É a pergunta que fica aqui esta noite. Primeiro, com o diabo. Segundo, com os nossos inimigos. Terceiro, com qualquer um. Ou quarto, com o próprio Deus. Deus quer que sejamos parecidos com quem? Segundo o texto que lemos. Com o diabo, com os nossos inimigos, com qualquer um ou com o próprio Deus. Precisamos ser parecidos com quem? Primeiro, quem paga o bem com o mal é parecido com o diabo. Segundo, quem paga o mal com o mal se faz parecido com os inimigos. Terceiro, quem paga o bem com o bem, que diferença tem? Se faz parecido com qualquer um. Quarto, quem paga o mal com o bem é a única prova de que somos parecidos com Deus. É isso que Deus quer que entendamos aqui esta noite. Por que a gente precisa ser parecido com Deus? Porque nós fomos criados à imagem dele, conforme a sua semelhança. Quem paga o bem com o mal, se parece com o diabo. Quem paga o mal com o mal, se faz parecido com os inimigos, porque eles fazem isso. Quem paga o bem com o bem, se faz parecido com qualquer um. Mas quem paga o mal com o bem, é a única prova de que você se parece com o seu autor, o Deus Todo-Poderoso.